Fala galerinha do Arkham, beleza? Barbieri de volta para apresentar mais um episódio de Resenha Tóxica. E hoje contra o meu arqui-inimigo. Então com vocês, o castigo de Natal do Mestre Liefeld. Depois da vinheta. Atenção! O vídeo a seguir contém imagens fortes e extremamente perturbadoras. Imagens que podem causar os mais diversos efeitos nos espectadores, desde tontura, náusea, vômito e até mesmo diarreia mental. Em casos mais extremos, pode causar uma sensação de grande saudosismo e nostalgia. Nós do Arkham Comics não nos responsabilizamos por eventuais desconfortos. Estamos em pleno século XXI, mas não dispomos da tecnologia de desver. Assista o vídeo por sua própria conta e risco. E para quem não gostar, me chupa. Então galera, para iniciar os trabalhos, vou dar um pequeno prospecto aqui das edições que eu vou cobrir nessa resenha tóxica, que são X-Men número 78 e 79, de abril e maio, respectivamente, do ano de 1995. São edições que foram publicadas em formatinho e elas traziam capas bem chamativas. No número 78, uma capa pôster com arte do Rob Liefeld, né, que era o escritor e desenhista da série à época, né, uma capa pôster saturada de roxo, que dá todo o tom da galhofa colorística dos anos 90, e a edição 79 trazia uma capa do Todd McFarlane bem impressionante, né, numa profunda demonstração de massaveísmo, um Homem-Aranha numa posição bastante estranha, uma posição de ataque, seguido pelo notável míssil, o cabelo volumoso de Shatterstar aparecendo ao fundo, Cable numa armadura gigantesca que quase transformou ele num Decepticon. Tinha também a Arroz de Festa, a Dominó, a sempre muito bem vestida Feral e o pouco chamativo Pássaro Trovejante ao fundo, né? Então vocês imaginam o grau, né? E no quadrinho, no canto superior direito, trazia o Fanático, expondo toda a sua mandíbula de tubarão, com muito mais dentes do que a boca de um ser humano é capaz de suportar. Dentro dessas edições, né, a gente tinha os arcos da estreia da X-Force, né, que estavam mudando de nome, né, o Cable resolveu mudar o nome, ele já estava no comando dos Novos Mutantes, e como eles tomaram uma postura mais proativa com relação a terrorismo mutante, eles mudaram o nome para esse X-Force, né, que tinha toda aquela inspiração, né, dos anos 90, de filme de ação ruim, e o Caramba 4, e Lorenzo Lamas, horrível. E na equipe criativa dessas histórias, nós tínhamos Rob Liefeld nos desenhos e também influenciando pesadamente nos roteiros, com os argumentos de Fabian Nicieza, que é outro culpado por essa maravilha que chega às suas mãos nesse momento através dessa resenha. Edição espetacular de X-Force, né, publicada na revista dos X-Men. Oh, que mácula histórica. A gente tem como chamariz de todo esse processo a participação do Homem-Aranha, que acaba atuando numa bosta de crossover que resulta em massaveísmo e piadinhas sem graça que não contribuem em porra nenhuma para melhorar o nível dos diálogos dessa edição. A participação do Homem-Aranha é tão filha da putamente insossa que, ao final, depois de você ler todas as duas edições, né, que compõem esse arco, cara, não dá pra entender por que esse cara fez parte da história. Ainda como atração, nós temos um maravilhoso easter egg, que é a participação do Deadpool, basicamente. E eu que achava que o Spawn era uma merda na década de 90. Então, guys, pra vocês não dizerem que eu tô roubando na análise e que eu não estou fazendo exatamente uma resenha, vamos lá, vou tentar resumir para vocês, resenhar para vocês essas 5 edições compiladas aí nesses 2 volumes de X-Men, tá? Com esse arco inicial da X-Force, em conjunto com o Homem-Aranha. Então basicamente assim,
o Nicieza e o Liefeld, eles ficam mostrando várias pequenas atuações como operações dessa equipe da X-Force, né? Contra terrorismo mutante. Então basicamente você tem eles no início contra a Frente de Libertação Mutante, né? Que é mais ou menos um derivado bem genérico e bem enfraquecido da antiga Irmandade de Mutantes, que depois virou Força Federal e basicamente se transformou nessa coisa aí de Frente de Libertação Mutante, que é recheado de personagens que ninguém conhece, daqueles bem genéricos que o Rob Liefeld adora desenhar e criar, né, para poluir o universo mutante da Marvel. Então é um bando de cara com cabelos exóticos, tudo mais ou menos copiado, né? O cara vai lá e copia a Feral, transforma num personagem do sexo masculino, mas muda o esquema de cores e tal. Então a maioria, assim, esses personagens bem copiados, né? Espelhados de outros, só muda esse componente de colorização, ou aqueles personagens que tem bolas desenhadas na cara, né? Que é uma marca ainda level do Rob Liefeld, né? Todo mundo tem essa bola na cara, né? O próprio Deadpool, na máscara dele, tem essas merdas de bolas desenhadas, né? Que ali são aplicadas, fica parecendo com Homem-Aranha e tal, mas na verdade não. E no rosto de um monte de mutante ele gosta de tatuar esses negócios, ou isso, ou aquela porra daquele olhinho que brilha, né? Que nem o do Shatterstar e o do Cable. Bom, mas continuando, a gente tem essa inexplicável ação da X-Force contra a Frente de Libertação Mutante dentro dessa base na Antártida e tal. Acontece uma série de barbaridades lá dentro, né? Nessas cenas de ação que o Rob Liefeld adorava, que era uma marca registrada dele e tal, né? Com muita ação e pouquíssimo conteúdo, umas poses esquisitas e tal. Você tem esse confronto, basicamente, né? Dessas duas equipes recheadas de personagens ridículos. E eles lutam ali e no ápice desse combate físico aparece o chefão conflito, assim, bem naquele estilo de filme Double Dragon, que passava na sessão da tarde e tal. Aí aparece também um androide, o tal de Zero lá, e começa a teleportar todo mundo para Deus sabe onde. Seguindo-se a isso, a X-Force também teleporta, no melhor estilo Star Trek, para dentro da nave e se evade, né? Aí vem aquele interlúdio e tal, interagindo na base e tal, e também interlúdios não relacionados com aquela ação que tá acontecendo ali, focando em outros personagens, né? Como o Arma X e o Deadpool, que eu mencionei anteriormente. Depois disso começa o plot principal, né, da trama aí arquitetada nessas 5 edições, que nem parece, porque você lê as 5 edições e não absorve nada dali, que realmente é muito pobre. Aí começa esse plot que eu mencionei, né, que você tem basicamente o sequestro de uns empresários, né, e no caso tá o Gedeon e o Mancha Solar envolvido nesse sequestro, que é feito pelo Blackton Cassidy, que foi contratado por uma outra empresária lá que não quer ter empresa vendida. Esse grupo de empresários que aí estão reunidos e são sequestrados, né? E seguindo a isso, né, Deus sabe como a X-Force fica sabendo desse sequestro e tenta resgatar o pessoal que tá ali de refém, né? E começa aquele quebra-pau injustificado e tal. E aí nesse momento o Blackton já tinha conseguido teletransportar o fanático de Deus sabe qual dimensão onde ele estava aprisionado. Você tem explosão aleatória de uma bomba do Blackton Cassidy nesse prédio que é o World Trade Center, né? Que basicamente o Fabian Nicieza foi o Walter Mercado, né? Ele, apesar de que o Walter Mercado nunca foi mencionado como profeta de nada, né? Dessa explosão do World Trade Center, porque ele já estava explodindo o World Trade Center bem antes, viu, do Osama explodir. Mas enfim, voltando aqui, porque eu tive um pequeno lapso, um pequeno devaneio. Essa explosão dessa bomba, ela serve para colocar o Homem-Aranha na jogada, né? O momento em que o Homem-Aranha é pego de surpresa por essa explosão enquanto ele passeava por suas teias em Nova York. Depois disso começa, assim, a sessão de massavismo propriamente instalada, né? Pancadaria desencadeada por essa ação da bomba, e os caras derrubam o fanático do prédio, começam a brigar na rua, aí se forma um pequeno grupo ali em torno do Homem-Aranha para
pra sair na pancada com o Fanático. Totalmente desnecessário, aleatório, sem graça nenhuma. Nessa parte os desenhos são do Todd McFarlane, que também é farinha do mesmo saco com esse porra desse Liefeld aí. É o mesmo cocô com goiabada. A única coisa é que ele tem um estilo talvez um pouco mais... ele tem um estilo mais desenvolvido, mais bem amarrado ali, né? Ele é muito bom de anatomia, né? Apesar do McFarlane brincar muito com isso e unir um estilo cartunesco próprio, ele tem muito mais domínio dessa parte técnica de desenho do que o Rob Liefeld. Rob Liefeld é uma negação, cara. Não tem explicação como um cara desse na indústria se deu bem, porque o cara tem a habilidade de uma bactéria. Ele é capaz de matar você, se brincar com as porcarias que ele produz. Mas, voltando, né? Então você tem, no desenrolar dessa trama principal, esse quebra-pau do Fanático com o Homem-Aranha e com os outros membros da X-Force. Você tem o Cable confrontando o Black Tom. Em algum momento o Cable acha que matou o Black Tom porque ele disparou contra ele, mas na verdade parece que ele é resgatado ali pelo Deadpool numa queda de fosso de elevador. No final das contas aparece o GW da SHIELD que tá caçando o Cable, quer prendê-lo, e eles teleportam de volta para a nave e vão embora. Então, basicamente, essa é a resenha desse arco inicial da X-Force. Cara, os caras precisaram de 5 edições para escrever essa porcaria que eu acabei de falar para vocês agora. Então, realmente muito, muito ridículo, cara. Eu tô fazendo isso porque eu gosto muito de vocês que vêm me assistir aqui e deixar comentário. Porque, cara, nossa, não tem explicação de como isso fez sucesso, cara. O cara que diz que gosta disso, velho, olha... Cara, você tem que parar de assistir esse cara pra ontem, se o cara falar que gosta disso, porque é muito ruim, cara. É muito ruim, cara. Eu não teria coragem de apresentar isso pra ninguém e dizer que era meu trabalho. A arte dessa edição era o padrão fezes do Rob Liefeld, tá? Com aqueles quadris em formas de blocos sextavados, aquelas expressões exageradamente idiotas, aqueles malditos olhos sem pupilas, que parece que todo mundo é um vampiro ou uma porra de um zumbi, e aquela dentição de tubarão que ele fazia. Sabe quando o cara mostrava os dentes, naquela mania desgraçada que esses caras tinham de desenhar esse tipo de coisa na época? O cara parecia que tinha tipo 60 dentes em cima e embaixo, era um negócio assim, não era humano, saca? Como um adendo a essa análise da história da X-Force que a gente está avaliando nessa resenha tóxica, eu gostaria de tecer um breve comentário em cima de umas 4 artes que eu encontrei dentro do volume 78 de X-Men. A primeira é essa aberração que está na tela aí, essa personagem feminina que, batendo o olho pela primeira vez, você não consegue sacar isso, porque o padrão de cores e a conformação anatômica que o Liefeld escolheu para ela não sugere isso. Tá, que é a tal da polegarina. Eu não sei o que é pior, se é a arte ou o nome, tá? E em seguida a gente tem uma posição totalmente desfavorável da Dinamite nessa arte que pega praticamente a página inteira e em que fica evidente a total incapacidade do Liefeld de desenhar um quadril que faça sentido para uma mulher e pés. Bom, subseguindo a gente tem o GW e esse soldado ao fundo, e você pode perceber que quando o Liefeld erra, ele gosta de errar grande, né? Outra arte de página inteira e o joelho de ambos os personagens, tanto do GW aqui na frente quanto do soldado lá atrás, completamente anatomicamente incorretos. Esses caras vão ter que visitar um ortopedista, porque a luxação que está sendo mostrada aí nessa figura é gravíssima. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o Salsicha-Aranha, que tá nessa posição estapafúrdia aí. Não sei, acho que alguém falou pra ele, cadê outra perna? E ele improvisou a outra ali, mas isso aí tá muito bizarro, cara. Muito bizarro mesmo, tá? E olha, se eu quisesse, eu teria muitas mais pra falar pra vocês, tá? Eu poderia mostrar o sempre obeso mórbido Fanático, o Cable vestindo uma armadura parecendo o Dr. Robotnik, ou ainda o Black Tom, cara de buceta Cassidy. Cara, durante o segundo volume dessas edições de X-Men 78 e 79, os caras inventaram de dar uma armadura pro Cable, assim, no meio de um capítulo, sem explicação alguma, cara.
E o negócio foi tão estranho assim que eu fiquei na dúvida se não era o conflito, porque ele tinha aparecido na edição anterior e, cara, muito bizarro, cara, pra você entender o nível de constrangimento mental que ler uma edição dessa causa, cara. Porque assim, os caras criam milhares de subplots durante a argumentação, a trama que eles desenvolvem, e cara, você começa a não entender nada onde é que essas milhares de pontas soltas, aparentemente insignificantes, e também se elas significam alguma coisa, eu quero que se foda, porque é horrível. E cara, chega no final você não consegue entender, porque não tem amarração disso. Assim, fica parecendo que os caras tinham planos mirabolantes para ficar muito tempo nessas edições, assim, mesmo com esse trabalho raso que eles tinham. Bom, agora voltando aos argumentos, né, vamos falar um pouquinho do Fabian Nicieza, porque, se você ler essas edições você vai perceber, esse maluco escreve como um menino de 15 anos para um público-alvo de 12, tá? Com uma colaboração muito evidente do Rob Liefeld, com toda aquela podreira dele, com aquela cultura de mascador de chiclete americano que ele tem, né? Que, cara, você percebe que certamente ele sugeriu todos os diálogos paupérrimos, cara, que se usa nessas edições, tá? É o tipo de conversinha típica de escritor patético e sem cultura. O cara não tem alcance nenhum, entendeu? Você percebe que o cara só escreve pra descerebrado que nem ele. E, cara, você imagina que mesmo com todos esses fatores, cara, né, você tava num país cuja base cultural permite que moleques assim, pré e adolescentes leiam muitos quadrinhos, né? E aí já viu, né, man? Mesmo isso aí sendo um lixo, foi bang, né, cara? Junta um cara que tem uma arte chamativa, com um quadrinho barato e um título começando do zero, pronto. Nossa, vendeu milhões de cópias isso aí. É o que eu sempre digo, senhores. A podreira tem seu público. E a massa dos anos 90 não era melhor que a de hoje, não. E agora voltamos nossos olhos para a vítima da noite, o mestre Rob Liefeld. Cara, esse cara é um bosta desenhando, cara, mas o tal do Fabian Nicieza nos roteiros também é outro arrombado. As tramas que esse cara escreve, elas têm um nível baixíssimo, cara. Típicas de um escritor medíocre, assim, sem cultura geral, saca? O cara que, tipo, só leu quadrinhos a vida toda, só conhece aquela fórmula e é só aquela porcaria fraquinha que ele consegue produzir, sabe? Mas que vende. Então, a variação de escrita do cara é mais ou menos assim, aquelas cenas de ação com aquele monte de fala idiota e aqueles outros momentos em que os personagens estão naqueles interlúdios, em que eles estão interagindo na base, assim, que tem as falas mais idiotas ainda. Cara, e o que falar desse personagem Cable, cara? O Cable é o líder da equipe, mas nem parece, sabe? O cara tem uma atitude blasé, assim, tipo um ar de omissão no que se refere às falhas de conduta que acontecem por parte dos comandados dele e leva todo mundo a uma situação de risco, cara. É muito estranho isso, sabe? Realmente eu nunca vi líder nenhum tomar esse tipo de atitude. O líder sempre pensa no coletivo e tal, né? Então as peças têm que se encaixar para que o coletivo ande. Não, mas com Cable não. Em determinado momento da HQ, a Feral acaba atacando o Sam Guthrie, que é o míssil, durante um treinamento. E ela abre a barriga do cara, hospitaliza o cara, tira o cara de ação. E assim, quando a Dominó chega para inquirir o Cable sobre o ocorrido, né? Ele vira com aquela conversinha assim, que não dá pra entender esse papo. Ele tem uma postura que é a seguinte com relação ao ocorrido. Ela tomou apenas a atitude de acordo com o instinto dela. Cara, what the fuck? Um cara que escreve um personagem desse jeito, cara, é um escritor muito ruim, cara. Porque quem inventou e escreveu essa merda desse personagem nunca foi líder de porra nenhuma, cara. Então, como eu vinha dizendo, os personagens idiotas da X-Force, eles passam o tempo todo se agredindo, cara. Ou eles estão sempre competindo, né, pra ver quem tem o pau maior, sabe? Toda hora alguém solta uma frasezinha de efeito, ou se gaba pelo poder, ou por um novo equipamento que tá usando. É um negócio muito galhofa. E o pior de todos os personagens que tem essa atitude e tal é o tal do Shatterstar. E além de ter um puta de um nome de filho da puta, o filho da mãe não fecha a maldita matraca e em todo momento ele solta uma frasezinha daquelas de efeito ou fala de si num ciclo interminável de narcisismo e que resulta em tortura pra quem tá lendo, cara.
A Dominó é a mutante arroz de festa, né, cara? Aparece em tudo quanto é quadrinho, todo mundo já comeu, mas ninguém sabe direito o que ela faz. Bom, é melhor nem saber mesmo, né? Eu mesmo leio quadrinho dos X-Men há trocentos anos e não sei até hoje quais são os poderes dessa mulherzinha aí. E, cara, durante a história lá, aparece um interlúdio lá com um outro personagem descartável pra cacete, que é aquele tal de Arma X, né, que eu nem lembro o nome dele de tão memorável que ele é, e juntamente com o Deadpool, que não acrescenta porra nenhuma de imediato na trama. E mesmo que ele fizesse, também não tô nem aí, porque eu odeio o Deadpool. E assim, guys, tem participação do Black Tom também, tem participação do Fanático, numa ação terrorista mal explicada, Deus Ex Machina pra cacete. Ainda aparece também aquele Gedeão lá, junto com aquele Roberto da Costa, que é um mutante brasileiro lá, o Mancha Solar. Puta, cara, tipo a ovelha desgarrada da X-Force. Muito bizarro, guys. Cara, esse quadrinho é muito merda, então eu quero ir logo pro meu veredito, tá? A minha nota pra esse quadrinho, terrível, cara. Nota 4, e o selo é o já esperado chato pra caralho de qualidade, beleza? Então, a minha análise final é que esse quadrinho é um lixo, senhores. É puro cocô com goiabada. Então é assim, eu prometo voltar com mais partes desse especial Rob Liefeld aí, tá? Essa foi só a base da pirâmide que eu vou construir de execração pública desse cara, porque eu não desejo mal pro Rob Liefeld. Eu quero que ele viva muitos anos pra eu poder zoar muito com a cara dele e poder apreciar essas pérolas que ele traz pra gente aí, e que logo logo deve estar pintando em bancas brasileiras aí, com o tal do Major X. Então é isso aí, guys. Recado tá dado. Quem não gostou vai tomar no cu. Um abraço e até a próxima.